Olá, caro amigo que está assistindo a este vídeo, tudo bem? Seja bem-vindo! No episódio de hoje, em comemoração aos 150 anos de uma construção muito importante para o mundo da química, conhecida carinhosamente como tabela periódica, iremos recontar sua história de uma maneira que você nunca viu antes. Acomodem-se e aprecie! No início era o nada, e os elementos pairavam pela terra, indiscriminados. Indiscriminados, muitos deles não possuíam identidades. Hey, quem é você? Rapaz, sabe que eu não sei? Eu acho que eu não tenho nome não. E você, quem é? Eu? Sabe, me chamo de tanta coisa que já não sei mais. Mas então, aos poucos, cada um de nossos pequenos elementos começavam a receber nomes e a ganhar identidade. E com essa nova e tão apreciada identidade, os elementos começaram a descobrir suas características. E com essas características, alguns começavam a comparar uns com os outros. Um desses, chamado Dobereiner, dizia que eles formavam panelinhas de 3 elementos cada. Pessoal, qual é a boa? Ladrão! Sai da vila, ladrãozinho! Mas é como vocês viram, alguns elementos acabavam sendo excluídos pelos outros. Outro tentou categorizar e acomodar eles em um prédio de arquitetura niemanniana, no formato de um parafuso. Mas, apesar de possuir uma bela arquitetura e de relacionar as semelhanças de alguns elementos com os outros, a navegação era terrível e com pouca acessibilidade, além de ser invadida frequentemente pelo movimento iônico do sem elétron e do elétron para todos. Parece um ótimo lugar para uma invasão. Houve ainda um que tentou criar uma espécie de coral com os elementos, classificando-os baseado nas notas musicais, dividindo-os em oitavas. Ok, pessoal, do começo. Não! Ferro, manganês! Vocês estão na oitava errada! Mas, aparentemente, nem todos eram afinados ou se encaixavam em suas oitavas. Outros fizeram modelos de prédio altos e alongados, onde eles acomodaram cada um dos elementos, como uma grande tabela. Oi, Silício. Oi, Argila. Já te falei, meu nome é Alumínio. Ah, mas é que alumínio não é um nome comum, né? Porém, em algumas dessas casinhas pareciam haver superlotação. Menina, você viu isso? Ela vive com mais 2 hidrogênios, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Que loucura, que sem vergonhice! Enquanto outros, apesar de terem espaço, nunca apareciam em casa. Alô? Qual é desse vizinho?
Eles nunca estão em casa e deixam o termostato no limite. Parece um forno. Houveram muitas outras discussões sobre essas criaturinhas chamadas elementos, até que dois homens, Mendeleev e Meyer, propuseram um novo projeto para a residência. Um prédio grande, alto e mais comprido que aquele que dissemos antes. Uma grande tabela, por assim dizer. Onde cada coluna seria um prédio diferente, habitado apenas por membros da mesma família, ou grupo, como preferir chamá-los. Para mim, soa nepotismo. E pôr como número de apartamento a massa do mesmo, o que acho uma tremenda falta de educação, ficar expondo o peso dos outros para todo mundo. O projeto de Mendeleev acabou sendo reconhecido e aceito por um simples detalhe. Seu Mendeleev, olha, o prédio tá pronto, mas por que o prédio é tão grande? E por que tem um monte de apartamentos sem nome e vazio? Bom, eu não sei, sabe? Mas eu tenho a ligeira impressão de que um dia essas casas vão ser necessárias. O projeto de Mendeleev possuía casas extras, o que permitiu que outros elementos, no futuro, pudessem ter seu lugarzinho para viver. O projeto foi um sucesso e logo o prédio começou a receber diversas visitas das mais diversas pessoas. E aos poucos, outros projetistas começavam a fazer adaptações ao prédio original. Uma das primeiras mudanças foi a mudança do número do apartamento dos elementos, que, como vimos antes, era a massa do mesmo, pelo número atômico, que nada mais era que a quantidade de prótons que o mesmo tinha em seu coração. Uma segunda mudança foi a construção de um novo prédio à direita, completamente pomposo e ostensivo, onde aqueles auto-intitulados gases nobres viveriam. Tu esperas mesmo que eu viva nesta pocilga? Mas, Lord Argônio... Batestes a cabeça? Enlouquecestes? Rayleigh, exijo que construas um novo prédio para mim e meus compatriotas neste exato momento. Porque afinal, logo eles estarão aqui conosco. E eu não quero me misturar a esses plebeus. Mas que elemento mais fresco! Por fim, tivemos uma última mudança, a estrutura do prédio, que se tratava nada menos que uma expansão subterrânea. Não tem jeito. Vamos ter que fazer uma expansão subterrânea para publicar esses caras. E com isso, o prédio que conhecemos hoje, denominado carinhosamente pelos químicos de tabela periódica, estava finalizado. Mas, até hoje, o prédio ainda recebe novas adaptações, acomodando novos elementos, e mesmo a própria estrutura da nossa construção ainda entra em contestação. Muitos outros projetistas, ao longo dos anos e até os dias de hoje, desenvolvem novos e diferentes modelos de construções, para acomodar nossas pequenas criaturinhas, algumas mais periódicas que outras, e, no futuro, quem sabe essa nossa construção, conhecida como tabela periódica, não possa alcançar as estrelas. Mas isso é história para outro dia. E essa, meus amigos, é a história dessa tão importante peça histórica da química. No próximo episódio, falaremos mais dos nossos moradores de nosso prédio, os elementos. Fiquem atentos. Até a próxima, pessoal! As imagens seguintes são uma reprodução antiga que nossos roteiristas e provavelmente, muito provavelmente, não refletem nada a qualidade do mundo.
Mas é legal vocês pensaram a respeito. Sabe, Freud, eu construí aquela tabela, sabe? E meu projeto era tão lindo. Não que o que fizeram não esteja bonito, mas sabe, eu sou Mendeleev. Aquele era o meu prédio, sabe? E olha agora, olha como está. Mal se parece com a minha construção original. Senhor Mendeleev, com todo o respeito que lhe é cabível, mas a ciência é uma construção coletiva. E o senhor tem que compreender que os tempos mudam. Mas, Freud... Ok, você está certo. Eu não deveria me preocupar com esse tipo de coisa. Afinal, eu já estou morto mesmo. E então, espião Courrier? A tabela de Lavoisier era periódica? Oh, mon ami chéri! De maneira alguma! Vamos embora! Avante! Marche!